A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui o livro de João, capítulo 14, versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor. Ouviste que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exaltarei, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ok? Esse é o texto das Testemunhas de Jeová que ele pega para dizer que Jesus é menor do que o Pai. Ok? Por quê? Porque ele crê que Jesus é um Deus que foi criado, que é menor do que o Pai. Então nós vemos na palavra de Deus, esse texto, o próprio Senhor Jesus falando, qual é a nossa defesa de fé. A nossa defesa de fé é que a Bíblia diz lá em João capítulo 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, João 1:14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Então Jesus, como Deus, igual ao Pai, se fez homem. Então o verbo se fez carne. Então, como homem, Jesus é menor do que o Pai. Ok? Então, como homem, Jesus teve fome, sede, cansaço, morreu, dormiu. Ok? Então, nesse caso, Jesus também, como homem, Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Então, Jesus está referindo na sua natureza humana. A natureza divina, lá em João capítulo 5, versículos 17, 18, Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. E por esse motivo, os judeus que pegaram pedra para apedrejar Cristo. Então, Jesus perguntou, por qual obra vocês querem me apedrejar? Aí os judeus disseram assim, não pelas obras que tu fizesse, mas porque tu diz que é filho de Deus fazendo igual a Deus. Ok? Os judeus entenderam que Jesus estava referindo, quando ele disse, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então Jesus quer dizer o que ele faz, o Pai faz, ele faz igual. Então na referência ali, que Jesus é igual ao Pai. Ok? Então nós vemos aqui nessa passagem, o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz que o Pai é maior do que ele. Então na sua natureza humana, ok? Na natureza humana nós sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus também estava referindo, exaltando o Pai aqui na terra. E ele estava também referindo na sua humanidade, na sua divindade. Pedro, quando negou Jesus, depois Pedro confessa a Jesus, Jesus perguntando, Senhor, Pedro, tu me amas? E ele disse, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Pedro, chorando amargamente, disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, ok? Mas vamos lá, aonde que eu quero chegar nessa questão? Se Jesus, ele é um Deus menor do que o Pai, é porque a testemunha de Jeová quer dizer que só Jeová é maior, ok? Só Jeová é merecedor de adoração, só Jeová, ele é o Todo-Poderoso, ok? Jesus tem poder, mas é um menor do que Jeová. Mas vamos lá. Vamos para o texto da Bíblia Sagrada, que diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim, eis que venho com as nuvens, e todos os olhos verá, até mesmo que transpassaram. Todos a tribo da terra se lamentarão, sim. Amém? Aí diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok? Então nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, quando ele vier, todos os olhos verão. Na visão pré-tribulacionista, nós cremos que haverá um arrebatamento, depois ele vai vir para Israel, que não é arrebatamento, é julgamento das nações, salvação de Israel e plantar um milênio. Então será depois da grande tribulação. Então quando Jesus vier, todos os olhos verá, ok? Aí diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então mostra aí que Jesus é todo-poderoso, ok? Mas para as testemunhas de Jeová, ele não crê que Jesus é todo-poderoso. Ele crê que Jesus é menor do que Jeová, ok? Então ele vai ter que traduzir essa palavra aqui por
Jeová, não Jesus, ok? Então aqui a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, diz assim, versículo 7. Assim também, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos verá, e aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão ele. Amém. Aí o versículo 8 diz assim, eu sou o Alfa, o Ômega, diz Jeová. Então ele traduz a palavra Senhor por Jeová, porque ele vai dizer que aqui não é Jesus, aqui é Jeová, ok? Então diz Jeová, aquele que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então ele quer dizer aqui que este versículo é Jeová, porque nós, como traduz Senhor, está referindo a Cristo, porque Cristo é Senhor. Então há de vir Todo-Poderoso. Quem? Cristo, o Senhor. Mas ele traduz aqui como Jeová. Por quê? Porque ele diz que Jeová é o Todo-Poderoso. Então, se a tradução dele estiver certa, nós estamos erradas. Mas vamos lá. Primeiro, qual é o argumento? O argumento é, Charles Taze Russell, no ano 1914, marcou data para a volta de Cristo. E errou, porque ele marcou outra data, 1919. Jesus não veio nem em 1914, nem em 1919, ok? Este foi um problema para Charles Taze Russell. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, Charles Taze Russell marcou data para a volta de Cristo e não se cumpriu. Segundo problema. Qual é o segundo problema? Quem revelou a Charles Taze Russell? Foi Jeová. Então, Jeová errou porque marcou duas datas. Se foi o próprio Charles Taze Russell, nos seus cálculos, calculou a vinda de Cristo, também errou porque marcou duas datas, ok? Então, o que as testemunhas de Jeová fizeram? As testemunhas de Jeová fizeram, diz que agora, hoje, eles dizem que Jesus veio em 1914, só que ele veio invisível. Invisível porque ninguém veio. Então, nessa questão aqui, ele diz que Jesus já veio. E Jesus não vai vir mais. Ninguém das testemunhas de Jeová crê que vai ver Jesus face a face, pessoalmente, ok? Só que aqui tem um problema. Apocalipse capítulo 1:7 diz que todos os olhos verá. Então, para ele, Jesus já veio e não vai voltar mais. Invisível, mas aqui diz que todos os olhos verá. E o versículo 8 diz que eu sou o Alfa e o Ômega, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem? Jesus. E na tradução do Novo Mundo ele coloca Jeová. Então, se Jesus já veio em 1914, invisível, e para as testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus vai voltar novamente, a pergunta que se faz é essa. Quem vem agora? É Jeová? Porque aqui está dizendo, versículo 7, todos os olhos verá. As testemunhas de Jeová não creem que Jesus vai vir novamente visível, porque ele já veio invisível e eles não creem que vai vir mais. Então, quem vai vir agora é Jeová, porque ele traduz aqui que o versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, se Jesus não vai vir mais para as testemunhas de Jeová, e não vai ver fisicamente, então a pergunta que se faz é essa, é Jeová que vai vir agora? Para os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jeová vai vir, principalmente visível aos olhos de todo. Então essa tradução aqui é Jesus, e ele traduziu por Jeová, porque ele não aceita que Jesus é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso aqui eu sou o Alfa e o Ômega, que significa o primeiro e o último, e o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está mostrando que Jesus também é primeiro e último, Jeová também é primeiro e último. Então aqui está mostrando que Jesus é igual ao Pai, ok? Então significa que Jesus é igual ao Pai na sua divindade. Personalidade, Jesus na humanidade, ele é menor. Por isso que ele diz que o Pai é maior do que eu. Mas na sua divindade ele é igual. Então a testemunha de Jeová, para não aceitar que Jesus é igual, ele traduziu a palavra Senhor por Jeová. Então a pergunta que se faz é essa. Quem vai vir agora é Jeová? Os próprios testemunhos de Jeová não creem que Jeová vai vir. E todos os olhos verá Jeová. Então, se eles não creem, então como resolver este problema? Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. E nós queremos que é Jesus que vai vir, o Todo-Poderoso.